Fala galera, Priscila Lininário, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação e seguimos aí na nossa Unicentro. O tema é sobre os influenciadores digitais, como eles influenciam no consumo, especialmente falando aí da juventude, tudo bem? Galera, olha só, a filha fez aqui a redação dela e ela usou como título o espetáculo que influencia. E ela usou a alusão do Guy Debord, né? Que foi a alusão que eu sugeri lá no texto de apoio. E aí vamos ver como que ela colocou. O escritor francês Guy Debord escreveu a obra Sociedade do Espetáculo ao final dos anos 1960, relatando o fato de que na sociedade capitalista tudo é mercantilizado. Consoante esse pensamento, dentro da era digital, os chamados influenciadores digitais exercem de fato uma influência negativa sobre a juventude, principalmente no que tange ao consumo. Essa persuasão irresponsável ocasiona questões que afetam a autoestima e a vivência cotidiana desse público. Ótimo, beleza. Ela traz, né, aí as palavras que indicam juízo de valor, ela se posiciona no texto, ela traz as palavras-chave da proposta, inclusive, então isso é muito positivo, principalmente quando ela faz essa persuasão irresponsável, mas ainda a introdução dela está um pouco engessada e muito semelhante às redações do Enem. Isso é um problema? Não totalmente, mas é importante que você comece a se livrar dessas amarras da redação do Enem, né? Para você mostrar para a banca autoria, para você mostrar para a banca estilo, expressividade. E aí, eu sugiro que você faça dessa forma. Olha só, é uma ideia de como que você pode fazer essa introdução saindo um pouco daquela, contextualiza o tema, traz a adversativa e traz a sua tese e depois antecipa os argumentos. Você poderia ter feito. Na sociedade capitalista, tudo é mercantilizado. Essa afirmação, embora datada de 1960 e cunhada por Guy Debord, deixa evidente o quão atual é a sociedade do espetáculo, tudo bem? Então aqui eu usei o embora datada, né, para mostrar para a banca que ela era daquela, ela é algo que foi falado naquele período, naquela época, mas não deixa de ser atual, mas não deixa de retratar algo que se vive hoje, tudo bem? Só uma sugestão aqui, uma ideia, por quê, gente? Porque olha só, se eu pego a sua redação e falo, ai, tá tudo lindo, maravilhoso, isso não vai dar os insights para você escrever de uma outra forma, e aí isso vai fazendo com que você fique limitado e sempre escreva da mesma forma, tudo bem? Então é bom que você sempre escreva dessa forma, que você tenha essa confiança e segurança para escrever dessa forma, mas é bom também que você aprenda a escrever de outras maneiras, né? Até para você ir se soltando na produção, digamos assim. E aí aqui você colocou como antecipação dos argumentos a questão da autoestima e da vivência cotidiana desse público, né? Então vamos lá. De início, é notório salientar que a maneira com a qual os influenciadores digitais vendem produtos milagrosos e promovem cirurgias estéticas para o público jovem gera o dismorfismo de imagem, um transtorno que prejudica o psicológico de suas vítimas. Então, olha só. De início, é notório salientar que a maneira com a qual os influenciadores digitais vendem produtos milagrosos e promovem cirurgias estéticas culmina no dismorfismo de imagem. Entende? Por quê? Porque aí ficou um pouco confuso, né? Você poderia ter primeiro ter falado do posicionamento deles. Então, por exemplo, ó, de início é notório salientar que essa irresponsabilidade influencia na forma como os jovens se veem. Ou seja, muitos incentivados pela busca do corpo perfeito desenvolvem o dismorfismo de imagem. Consegue perceber? Que aí você já é mais enfática na apresentação do seu argumento. Esses produtores de conteúdo na internet fomentam e estimulam que seus seguidores adquiram, por exemplo, chás, cintas e até mesmo hidratantes labiais que prometem um emagrecimento. Dessa forma, percebe-se que os influenciadores têm, sempre que for plural tem acento, um grande poder nas mãos. Induzir ou ditar comportamentos que devem ser seguidos para que sejam melhores aceitos na sociedade padronizada por eles próprios. Quem que vai ser melhores aceitos nessa mesma sociedade?
Tá vendo? Então aqui ficou um pouco confuso aqui o que você quis dizer, tá? Eu sugiro que você procure trazer informações de outras áreas do conhecimento para sustentar aí o seu posicionamento. Então você falou do dismorfismo de imagem, e aí aqui você poderia ter colocado, né, ó, dessa forma, percebe-se que os influenciadores têm o papel de induzir ou ditar comportamentos que devem ser seguidos. E aí você poderia ter trazido a obra A Metamorfose do Franz Kafka, né? Que ele não se via como ele era. Então é importante que você traga informações de outras áreas do conhecimento para sustentar esse argumento. E aí aqui, por exemplo, já que você está falando dessa questão da cirurgia plástica e da busca por esses procedimentos estéticos, você poderia ter trazido como argumento, como sustentação, como base aí do seu parágrafo, a questão dos dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que deixam evidente como como o Brasil é um dos países que mais procura cirurgias plásticas no mundo, entendeu? Então é importante que essa articulação ela ocorra e seja efetiva, então que você ative informações de outras áreas do conhecimento e traga aqui para sua redação. Ademais, outro problema decorrente da irresponsabilidade dos influenciadores digitais para a juventude é a ilusão de uma vida perfeita, isto é, fútil e fácil. Isso pode ser confirmado em qualquer parte da internet. Sempre haverá alguém esbanjando um alto padrão econômico, como é o caso da blogueira Francine Fulana, que, em um recente tour pelo seu apartamento, mostrou paredes e decorações cravejadas em joias e ouro. Isso tudo, né, olha lá, em um contexto de enorme desigualdade social, é sem dúvidas uma espetacularização da sociedade que não contribui positivamente para a formação crítica, social e humana dos jovens. Então aqui você poderia ter falado, né, ó, a ilusão de uma vida perfeita, isso é fútil e fácil. E aí aqui você não precisaria ter mencionado o caso dela, nem precisaria ter falado que há alguém esbanjando. Por quê? Porque isso deixa muito senso comum. E aí você poderia, por exemplo, ter trazido dados que comprovassem a desigualdade social, dados que comprovassem, por exemplo, a questão da pobreza, entende? A questão do desemprego. E aí você não precisaria falar só de joias cravejadas, mas que esses influenciadores, eles mostram uma vida que não é real, é uma vida que não é a verdadeira. E aí os seguidores não enxergam essa vida, a vida normal, né? Eles enxergam a vida que é a passada. E aí você poderia afirmar que eles estão acometidos por uma cegueira moral. E aí você traria o conceito do Saramago na sua redação, né? Eu acho que ficaria bem articulado e você aprovaria para fazer uma articulação, uma relação com informações de outras áreas do conhecimento. Haja vista que esse é o foco também aí do seu texto, defender o seu posicionamento, mas trazer informações de outras áreas aí para sua redação, tudo bem? Eu sugiro que você faça dessa forma, que você sempre ative informações de outras áreas do conhecimento, justamente aí para sustentar o seu parágrafo e para fazer com que ele seja bem fundamentado na argumentação. Portanto, os influenciadores digitais têm grande interferência nas decisões da juventude, especialmente no que diz respeito ao consumo. E isso, cuidado, olha lá para não repetir, então não é algo que contribui para a formação social dela, uma vez que induzem a crer que o ter é mais significativo e relevante que o ser, tudo bem? Então eu acho que você poderia aqui ter feito uma retomada, né, ao título, né? Se você não fez lá na introdução ou não fez na sequência. Então é importante você fazer uma retomada ao título. Em relação à sua conclusão, ok. O que eu quero que você melhore, meu amor? Você já está escrevendo muito bem, são pouquíssimos os erros de língua portuguesa, é um ou outro acentinho, mais algumas repetições de conectivos que você traz, mas o que eu quero mesmo é que você seja mais incisiva, mais específica na escolha dos seus argumentos. Então é importante que você me convença realmente
que esse é um problema social. E aí você, para além de trazer fatos isolados, como o caso daquela influenciadora, você traga, por exemplo, o ensaio sobre a cegueira do Saramago, que você fale aí, que você traga alusões para o seu texto para comprovar o quão grave é essa situação. Tudo bem? Então vamos lá, minha filha, bora aí, bora escrever redação que nós estamos no caminho, beleza, minha filha? Bora escrever redação? Bora, minha filha!